Olá, turminha do quinto ano B. Vamos aqui à correção da nossa atividade 21, que também está sendo realizada hoje, 15 de setembro de 2020. Então, essa atividade, gente, ela trabalha um descritor muito cobrado no SPAES e um descritor que não é fácil de você compreender. Inclusive, as questões que vêm com esse descritor de localização, elas têm um peso extra no SPAES. Quem acerta ela tem grande chance de ficar aí no verdão, certo? Então é interessante a gente ir trabalhando com elas. Então vamos aqui à questão 1. A questão 1 diz o seguinte, olha, no mapa abaixo, um carro transita pela Avenida dos Coqueiros. O carro entrou na segunda rua à esquerda. Então aqui essas questões de localização, você tem que fazer o sentido da pessoa que vai no carro. Ele disse aqui, ó, o carro entrou na segunda rua à esquerda. Então aqui é a primeira rua, aqui é a segunda rua, certo? Aí ele perguntou, ó, esse carro entrou na rua B. Então aqui é a primeira, aqui é a segunda. Então você vem aqui, ele entrou na segunda rua. Essa questão é simples, né? A questão 2 já vai ser um pouquinho mais complicada a compreensão. Vamos aqui ao comentário da questão. Ele diz assim, ó, para resolver questões que envolvam mapas, como o da nossa questão, é necessário ficar bem atento aos detalhes do mapa, como a localização de cada uma das ruas e a posição dos objetos. No carro da figura, identifique a frente e a traseira. Então, a frente é a setinha, né? Ele até disse, ele tá nesse sentido aqui, ó. A setinha quer dizer que ele tá nesse sentido. A frente e a traseira do veículo. A seguir, coloque-se mentalmente na posição indicada para iniciar o movimento ou inserir um objeto, já que o objeto já em movimento como o carro da questão. Imagine-se dentro do carro. Observe a posição do carro e tenha em mente que a orientação é sua direita e sua esquerda. Exatamente. Você vai imaginar como se você estivesse dentro do carro e o que é sua direita e o que é sua esquerda, certo? O carro entrou na segunda rua à esquerda. A rua localizada na segunda rua à esquerda é a rua B. Então, o item correto é o item B, certo? Então, aqui na segunda questão, como ele deu o exemplo da primeira, você tem que se orientar e fazer como se você fosse ou tivesse na posição da pessoa, certo? Então, vamos aqui à questão. Olha. O mapa abaixo representa o bairro em que Amanda mora. O mapa é esse, né? Amanda, ao sair da igreja localizada na rua Rio Grande do Sul, então a igreja é essa. Ele trouxe o desenho e a rua Rio Grande do Sul é essa. Virou à direita. Então, gente, aqui, ó, você vai estar de frente para ela. Se você quiser ficar no mesmo sentido dela, você vai ter que virar a provinha. Eu até dou essas dicas aos meus alunos. Faz de conta que você, Amanda, você saiu daqui, aí você tem que virar a prova para você ficar no mesmo sentido dela. Senão você fica no sentido oposto, olha. Ela saiu da igreja, eu virei minha prova, a minha direita vai ser a direita dela, certo? Aí ele diz assim, ó. Ela virou à direita. Se ela tá aqui e virou à direita, ela virou pra cá, certo? Virou à direita e seguiu em frente. Então, se ela seguiu em frente, ela veio pra cá, certo? Seguiu em frente. Ao chegar na esquina, que esquina? Essa daqui. Ao chegar na esquina, virou à esquerda. Então, a esquerda dela vai ser para cá, certo? Virou à esquerda e entrou na segunda rua à esquerda. Então, aqui é a primeira rua à sua esquerda, aqui é a segunda rua à sua esquerda. Aí ele perguntou lá na questão, tá lá do outro lado, né? Qual foi a rua que ela chegou? Então, você já pode observar aqui. Qual foi a rua que ela chegou? A rua São Paulo. Agora, você percebe que se você não fizer essa questão de virar a provinha,
você tem que fazer sempre o sentido oposto, porque a direita dela, a esquerda dela vai ser a sua direita, você vai estar de frente, é como se você estivesse para o espelho, certo? Por isso que eu digo, procure ficar no mesmo sentido da personagem da questão. Então, aqui, a personagem da questão, se você olhar a prova assim, ela está para a sua frente. Então, vire a prova, e aí você vai fazer o mesmo movimento que ela faz. É uma dica que eu dou, certo? Você, ó, aqui ela saiu, né? Dobrou à direita, seguiu em frente. Se ela seguiu em frente, ela veio até a esquina. Ele diz, quando chegou na esquina, ela dobrou à esquerda, então a esquerda dela, pra cá, certo? Primeira, segunda rua, dobrou à esquerda novamente. Então, se ela dobrou à esquerda, ela chegou na rua São Paulo, que, se não me engane, é o item D que gabarita essa questão. A terceira questão já é um pouco mais simples de visualizar. Mas vamos lá comentar. A questão mais difícil foi a segunda, e é as que mais caem no SPAES são nesse estilo aqui, onde você tem que se colocar no sentido da personagem da questão. Ó, no mapa abaixo, o carro está transitando pela Avenida B. Então, tá aqui, ó, o carrinho, como ele disse, aqui é a frente e aqui é as costas. Aqui é a Avenida B. Esse carro vai virar na segunda rua à direita. Então, se ele tá aqui, ó, aqui é a primeira rua, aqui é a segunda rua. Se ele vai dobrar à direita, ele vai chegar onde? Na rua Rio Grande do Sul, que também é o item D, certo? Então, essa é a correção da atividade 21. Como ele disse, você sempre se oriente qual é a direita e qual é a esquerda. E, gente, para isso, cada um usa as suas competências, as suas habilidades. Por exemplo, eu sempre, para não me confundir, como eu não sou canhota, eu sempre me orientei, direita é a mão que eu escrevo. Se você é canhoto, eu escrevo com a minha mão esquerda. E assim outras coisas. Às vezes tem criança que usa o braço do relógio, né? Mas vá usando os artifícios que lhe orientam. Eu, por exemplo, eu tinha dificuldade nessa questão de lateralidade, direita e esquerda. Eu percebo que o meu filho de 4 anos já não tem. Que bom para ele, né? Acho que é por isso, porque está sendo trabalhado desde criança. Os desenhos hoje em dia já trabalham. A gente antigamente era mais carente dessas atividades que trabalhavam direita e esquerda. Então, eu sempre recorria, em caso de dúvida, a mão que eu escrevo é a minha direita. Até hoje ainda sou assim. E, gente, nada impede que vocês usem esses artifícios para ajudar a sair da dúvida. O importante é você se orientar, tá bom? Como ele disse aqui, ficar na posição, se colocar na posição aí do carrinho ou da personagem da história e seguir as dicas à risca, porque às vezes a nossa mente é rápida, a gente passa por cima de alguma informação, tem que ir o passo a passo. Se ele diz seguiu em frente, você segue. Se ele diz quando chegou na esquina, você para. Dobrou à esquerda, dobre, vá fazendo o riscado, certo? A minha dica é, vá riscando aos poucos. Cada dica do enunciado você vai riscando. Assim você chega na opção correta. A gente percebe que às vezes, se você tiver errado, você não encontra o traçado correto do mapa. Então já é uma dica que você não está no caminho certo. O caminho certo é aquele que você encontra o traçado correto, tá bom? Espero ter ajudado. Esse é um descritor que a gente tem que trabalhar muito, porque ele é muito confuso mesmo. Mas vai dar certo. Quando chegar no SPAES, vocês vão estar com esse descritor bem trabalhado. Um abraço.